Pessoal, vou gravar hoje aí pra vocês a revisão da nossa matéria de eletrônica digital, tá? Vou pegar passo a passo aqui, voltar desde o comecinho, tá? E não vou focar nessas coisinhas aqui, diferença entre grandeza analógica, digital, o que é o que. Eu vou direto pro assunto aí pra não ficar muito extenso aí, né? Pra vocês fazerem a revisão, tá, galera? Então, a gente passou por todas essas partes aqui, né? Acredito que aqui seja interessante vocês verem aí, né, ó, que o número decimal e número em hexa, né? E aqui a gente tem a tabela aí de decimal, binário, octal, hexadecimal e BCD, tá? Então, ó, quando a gente tem decimal, todo mundo vai ser zero aqui, ó. Zero aqui em decimal, todo mundo vai ser zero. Em decimal, todo mundo vai ser 1. Só que 2 em decimal já é 10 aqui em binário, que é o 1 e o 0, né? Que a gente utiliza 2 bits lá. Até o número 3 a gente utiliza 2 bits lá no binário, tá? Daí em octal lá mantém a mesma coisa, 3 em hexadecimal também. Eu não vou focar no BCD aqui, que eu não passei nada pra vocês de BCD, tá? Então esquece o BCD aqui, tá? Então lá, ó, 3, 3 em binário já é 11, daí ó, o 3, tá? Então 2 bits. Aí, a partir do momento lá que eu tenho um valor 4 em decimal, já precisa de mais um bit, então são 3 bits. Aqui a gente tinha 2, aqui a gente já tem 3 bits, tá? Então, ó. Então aqui, ó, nos outros valores eles se mantêm, ó. Aqui no octal vocês vão ver que vai ser o mesmo valor até o número 7, né? Porque o octal ele vai lá do 0 até o 7. São 8 caracteres lá que a gente pode ter diferente, né? 8 dígitos aí, no caso. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no octal. Aí já na hexadecimal lá, ó, ele vai de 0 até o F, tá? Então o F lá, ó, ele vai ser o 15. E daí o 9, ele vai ser igual ao 9 decimal. Só que daí a partir do 10 lá, ele já começa as letras lá, ó. Então A, B, C, D, E, F, tá? Então o 10 em decimal ele corresponde ao A, tá? Em hexa, tá? E é a mesma forma aqui, ó, tá? Aí lá a forma que a gente pode fazer a conversão aí, ó, tá? Então, ó, se a gente for fazer a conversão, deixa eu pular aqui que é mais fácil aqui, ó, pra gente já ver, ó. Aqui tá falando aqui, ó, os algarismos, né, ó. Que o sistema decimal lá tem 10 algarismos, que vai do 0 ao 9. O binário tem 2 algarismos, que é o 0 e 1. O octal lá ele tem 8 algarismos, que vai do 0 ao 7. O hexa tem 16 algarismos, que vai do 0 ao F, né? Lá, ó, 0, tá? Então por isso lá que a gente utiliza lá essa base aqui, tá? Ó, as 16, o 8, o 2, o 10, tá? Então é referência a isso, tá? Pra quem não lembrava aí, tá? Aí a conversão lá de bases lá, pessoal. Binário para decimal lá, ó. Se eu for fazer de binário para decimal, vou pegar aqui o primeiro dígito aqui, ó, vamos supor, peguei esse 1 aqui, ó. Que eu vou contar, ó. Tenho quantos números aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então esse último número aqui, ó, esse último dígito aqui, ó, ele vai ser, o 2 vai ser elevado a zero. Por quê? Por que que eu faço dessa maneira, ó? Porque o zero eu conto também, né? Então aqui é 4, 3, 2, 1, 0, tá? Então o último cara aqui vai ser elevado a zero. E esse 2 aqui, ó, ele corresponde à base binária lá, ó. Então aqui vai ser 2, por isso que tá aqui, ó, base binária. Porque o 4 aqui, ó, corresponde à posição que esse cara tá? Por isso que tá 2 elevado a quarta aqui, tá? Então esse 1 é esse cara aqui, ó. Esse 2 corresponde à base e esse 4 aqui corresponde à posição que o número tá aqui no caso aqui do sistema binário, tá? Conversão de decimal para binário. Se eu quero converter um valor decimal para binário, eu faço o método da divisão sucessiva lá, ó, tá? Pego o valor decimal e divido lá por 2. Por que por 2? Por conta de ser binário lá. Eu tenho dois caracteres lá que eu posso estar utilizando lá, dois algarismos, tá? Que é o 0 e 1. Por isso que é 2 aqui, ó. Daí eu divido o número lá por 2. E assim sucessivamente, tá? Aí o número que eu quero em binário, eu pego de baixo para cima. Sempre que eu for fazer o método de divisões sucessivas lá, eu pego o número de baixo para cima, tá? Da escadinha aqui do primeiro degrau pro final do degrau lá, tá? Então sempre vai ser daqui, a gente vai escrever o número daqui para cá, ó, tá? Vai ser sempre dessa maneira, tá? Olha lá, a conversão de octal para decimal também, ó. Pego o número, né? Primeiro número. Aí o 8 é a base, né? Que a gente vai ter lá de 0 a 7. Então tem 8 caracteres, né? Então aqui é a base do octal, por isso que está 8. E aqui é a posição que está esse número 3 aqui, ó. 2, 1 e 0, tá? E assim por diante, ó. Então daí é que eu fiz foi feita a conversão
esse número em octal para decimal aqui, tá? Daí decimal para octal, método de divisão sucessiva também lá, ó. Peguei o número decimal, dividi por 8 por conta de ser a base lá, né? O 8 é a base octal. Divido o número lá até eu chegar no valor zero aqui, ó, tá? Deu zero aqui, ó. Coloquei 4 aqui, ó. 4 menos 0 vai dar 4, tá? Então aqui eu paro. Quando eu coloco 0 aqui eu paro, tá? E eu pego o número de baixo para cima da escadinha lá, mesma coisa, tá bom? Olha lá, octal é conversão do octal para binário lá, ó. Só faço agrupamento. Dá para fazer dessa maneira aí, ó. Então aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. O 4 tem o 100, ó. O 7 é 111 lá, ó. O 2, aqui o 2, ó. Se você for falar pra mim, ah, mas o 2 lá não usa 2 bits só porque tem 3 bits. Aqui tá 0, ó. Dá na mesma, tá? Quando eu coloco o 0 na frente, dá na mesma. É só pra entender que tem que se fazer o agrupamento de 3 em 3 bits aqui, tá? Que é o que tá acontecendo aqui, ó. É uma forma que pode fazer a conversão mais rápida, né? Do octal para binário aí, tá? Então a gente pode fazer o agrupamento de 3 em 3 bits aí. Na conversão do octal para binário, tá, galera? Aí a gente tem conversão do binário para octal, que pode ser feita da mesma maneira, né? Então aqui a gente tem a conversão aí do número binário para octal. A gente fez a separação, agrupou em 3 bits, né? Então deu 3 grupos aqui, ó, de 3 bits. E a gente encontrou o número lá em octal, tá? Conversão de hexa para decimal lá, ó. Conversão de hexa para decimal. Vou pegar o primeiro valor aqui, ó. O primeiro número que deu aqui, que é o 2. Vou pegar a base lá, que é 16, ó. Então é 2 vezes 16, que é a base do hexadecimal lá, 16. E a posição que esse cara tá, que é aqui, ó. Então aqui é 2, 1, 0, tá? Então aqui é a posição, aqui é a posição, aqui é a posição. Aqui, ó, tá vendo que colocou 10? Por que colocou 10? Isso daí corresponde lá ao valor em decimal, tá? Então colocou 10 aqui porque o Ali corresponde ao valor 10 em decimal, tá? E o 15 aqui, que no caso é o F, corresponde a 15 em decimal. Por isso que tá dessa maneira aí, tá, galera? Decimal para hexa, método de divisão sucessiva também lá, ó. Vou pegar o número que eu quero converter de decimal para hexa. Peguei o número em decimal e dividi por 16. Chegou no zero lá, não consigo mais dividir, que nem nesse caso aqui, ó. Não consigo mais dividir o 13 pelo 16. Joga um 0 aqui na divisão. Vou colocar 13 menos 0, vai dar 13, só encontrar o valor lá, tá? Então aqui tem o que corresponde ao número 13 em decimal para hexadecimal. Então o 13 ele corresponde ao D, tá? Então pego de baixo para cima lá, tá, galera? Conversão hexadecimal binário. Mesma coisa do octal, só que em vez da gente fazer o agrupamento de 3 em 3 dos bits, a gente faz o agrupamento de 4 em 4 lá, ó, tá? É a mesma coisa aí, ó. Agrupamento de 4 em 4, ó. Então o 9 ele corresponde a esse valor, o F lá corresponde a esse valor em binário, e o 2 corresponde a esse valor. Ah, mas você vai falar de novo pra mim, ah, mas em binário lá o 2 não é só 2 bits, é 2 bits. Eu coloco mais 2 bits aqui, só que setado em 0, tá vendo? Ó, vai dar na mesma, vai ser o número 2, tá? Beleza, pessoal? Então é só fazer dessa maneira para fazer o agrupamento lá daí de 4 em 4. Se eu tiver um número lá que só usa 2 bits, usa só 3 bits, coloca um 0 na frente desse cara aí, tá? Não vai colocar atrás, senão vai dar errado. Coloca na frente aqui, ó. Beleza? Dessa maneira aí a gente pode estar fazendo, né? Conversão de binário para hexa é a mesma coisa lá, ó. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo que vai exemplificar isso daqui, ó. Por que a gente coloca lá 2 zeros na frente, ó. Então aqui, ó, a gente tem um agrupamento de 4 bits, né, ó. Tem um agrupamentinho aqui, ó. Tem um valor em binário. Só que esse último aqui, ó, eu não tenho 4 bits, né? Tenho 2 aqui, ó. Aqui eu tenho 4 bits, aqui eu tenho 4 bits, mas aqui eu tenho 2. Preencho com 2 zeros na frente aqui, ó. Preencho com 2 zeros na frente, ó. Então, 0, 0, 1, 1. Daí aqui eu tenho 10, 10, 0, 1, 10. 0, 1, 10, ó. Beleza? Encontrei o valor aqui em hexa daí. De binário para hexa, tá? BCD eu não vou focar, tá, galera? Isso aqui também não, que não vou cobrar. Ah, os circuitos lógicos, daí vai ter na prova de vocês, né? Então a gente tem uma combinação aqui de circuitos lógicos com entradas. Tenho várias entradas aqui, ó, chegando, né? Que eu vou colocar setar aqui e as saídas que vai para os outros circuitos lógicos lá, tá?
Então lá os circuitos lógicos básicos a gente pode ter aí a NOT, a NAND, NOR, AND, OR, tá? A XOR, a XNOR, tá? Aqui, ó, pra ser bem sincero pra vocês, pessoal, eu não coloquei, ó, nem XOR e nem XNOR pra vocês aí, tá? Mas fica aí pra vocês saberem que existem também esse tipo de circuito lógico, tá? O que é mais cobrado aí é a utilização aí, quando a XOR pode ter em algum aplicação específica, mas o que mais usa aí é a NAND, NOR, a AND, a OR, às vezes a NOT, tá? Então aqui a gente tem a tabela verdade de cada circuito lógico aí, que no caso aí a OR é essa tabela verdade, tá? Cuidado não se confundir, lá na prova vai ter tabelinha verdade desses tipos de circuito lógico aqui, ó, tá? Então a gente tem a tabelinha verdade correspondente, né? Correto aí para o circuito lógico, tá, galera? Então a gente tem essas tabelas verdades aí pro circuito lógico correto, tá? É a expressão booleana que a gente pode obter através do circuito lógico. Tem um circuito lógico montado lá, eu vou ter uma expressão booleana na saída, tá vendo aqui, ó? Que eu tenho A e B entrando nesse circuito lógico OR aqui, ó. Então na saída desse circuito lógico OR, sai A ou B, né? No caso aqui A mais B, que vocês estão acostumados a ver aí. Então sai A mais B, por quê? Tá entrando A e B aqui, ó, nesse circuito lógico. Então sai A mais B. Consequentemente, esse cara aqui, ó, ele vai ter que passar através de uma porta NOT, tá? Que vai fazer a inversão, né, desse cara aí. Então ele vai ficar barrado aqui, ó, barrou, tá? Então é A mais B barrado. Vai entrar numa AND, aqui vai sair, ó. Na saída dessa AND aqui, ó, vai ficar o C, que tá entrando direto, né? Então é A mais B barrado e C, tá? No caso aqui é o símbolo da multiplicação que vocês conhecem aí da matemática, tá, galera? Então, através do circuito lógico, a gente consegue ir passo a passo encontrando a expressão booleana também. E posso ter o inverso também, eu posso ter a expressão booleana, né? E encontrar o circuito lógico aqui, ó, tá? Então, através dessa expressão booleana aqui, ó, encontrei o circuito lógico específico aí dessa expressão booleana, tá vendo? Então, aqui eu tenho A e C, ó. A e C, ó. Aqui eu tenho B e C, tá? Ó lá o B barrado, porque tem uma inversora aqui na entrada. A, B e C, tá entrando tenho 3 entradas aqui nesse circuito lógico AND, ó. E um barrado, que no caso é o A, ó. Tá? E as 3 saídas aqui, ó, no caso a saída de cada circuito lógico AND aqui, ó, tá entrando nessa OR, tá? Então por isso que fica dessa maneira aqui, tá, galera? Então lá eu tenho os teoremas também, tá? Isso aqui eu não cobrei aqui vocês para fazer simplificação. Cobrei simplificação através do mapa de Carnot lá, tá? Eu tenho a universalidade das portas também, né? Se eu fazer a ligação dessas maneiras aqui, eu vou obter esses circuitos lógicos aqui, tá? Então aqui a gente vê lá que a gente tá utilizando aqui, ó, NAND e XOR, tá? Ó. XOR não, é NOR, desculpa. Tem um NAND e NOR aqui, ó, NAND, NOR, tá? Então, através dessa forma da ligação aqui, ó, a gente tem essas portas, esses circuitos lógicos aqui, tá? Olha lá, o min termo e o max termo lá, galera, ó. Estão simplificando lá o min termo e o max termo. Quando a gente for utilizar o min termo, a gente vai olhar a saída que tiver em 1, ó. Sempre que a saída tiver em 1, a gente vai utilizar o min termo. Se a saída tiver em 0, a gente utiliza o max termo lá, tá, ó. Daí reparem na diferença aqui, ó, tá, ó. A diferença que tá aqui, ó. Olha lá, ó, como é que tá montado aqui, ó, tá, ó. Aqui é min termo, aqui é max termo, tá, ó. Aqui é soma de produtos, igual eu falei pra vocês lá, ó, soma de produtos. E aqui é produto das somas, ó, tá, ó. Então se você for usar lá o se cair alguma coisa lá específica lá sobre min termos e o max termos, tá? Então tem essas duas formas aqui que a gente pode estar fazendo análise, ó, min termos e max termos. Qual que é a diferença entre um e outro, ó? Aqui, ó, a minha entrada A e C, ó, no caso, ó, para essa saída aqui que está em 1, elas estão em 0, né? Então eu tenho que barrar, tá? Quando eu estou trabalhando com min termo, eu barro a entrada que tiver em 0, tá? A entrada que está em 1 eu mantenho lá, não mexo nela, deixo sem barrar. Entrada que está em 0 eu barro, entrada que está em 0 eu barro, entrada que está em 0 eu barro. Isso para o min termos, tá? Min termos. Agora max termos, galera. Entrada que está em 0 eu mantenho. Agora a entrada que está em 1 eu barro.
Ó lá, a entrada que está em 1 eu barro, a entrada que está em 1 eu barro, tá? Então o min termos e o max termos aí tem essas diferenças. Vai depender da situação lá de como vocês querem trabalhar, tá? Então lá tem a simplificação também, né? Que eu falei que eu não vou cobrar, mas é bom vocês relembrarem, tá? Então a simplificação, se a gente for fazer, tiver uma expressão lá e for fazer simplificação direta, né? Sem utilizar mapa de Carnot, né? A gente tem que utilizar lá os teoremas lá para a gente fazer a simplificação da expressão booleana, tá? Montagem da tabela verdade lá, pessoal. Isso aqui, ó, vai ser sempre padrão, igual eu falei para vocês, né? Sempre que a gente tiver lá x variáveis, né? Eu vou pegar lá 2 e elevar alguma coisa e eu vou ter o valor da quantidade de combinação que eu vou ter lá. No caso aqui é 2 elevado a 8, então eu tenho 8 combinações. Então eu vou ter 8 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas que correspondem a 8 combinações possíveis, né? Então isso aqui vai ser sempre padrão aqui na entrada. Agora a saída é a gente que escolhe, né? Igual eu falei pra vocês. Então a saída a gente escolhe se vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Que ele tá falando como que a gente pode obter lá, né? A expressão booleana através da tabela verdade, aí simplificação, tudo mais, e aqui obtém aí a expressão booleana através da tabela verdade, né? Depois ele simplificar tudo, então ele encontrou a combinação ideal aqui para ele, tá, galera? Agora eu vou mostrar para vocês aí também, né? O mapinha de Carnot lá. Vou pegar o que a gente já tinha feito nos exercícios anteriores aí, tá? Então, ó, aqui tem min termo, tem, acho que eu coloquei só min termo aqui, tá? Aqui tem max termo também, só que eu usei só max termo sem ter que ter utilizado aí o mapa de Carnot, e esse aqui foi o que eu fiz ontem com vocês lá, tá? Então, pessoal, aqui, ó, bem simples aí da gente montar o mapa de Carnot, ó. Vem aqui, ó. Aqui eu tô olhando para quem está em 1, tá? Se vocês quisessem olhar para quem está em 0, eu ia olhar lá na combinação, no caso, tá? Então, a combinação que está aqui, ó, A e B, ó. O A está em 0 e o B está em 1, ó. O A está em 0, então essa linha aqui, ó, o A está em 0 e o B está em 1. O C está em 1 e o D está em 0 na coluna. Então, o C está em 1 e o D está em 0 na coluna. Então, eu venho aqui, ó, coloco 1 aqui, tá? Aí eu vou vir pro próximo aqui, ó, essa linha aqui, ó. Agora, o A está em 0, o A continua em 0, ó, o A continua em 0, o B em 1. Então, vem aqui de novo. Só que daí, ó, o C e o D está em 1. Então, o C e o D está em 1, vem aqui e coloco o que está na saída lá, que no caso é o 1, tá? Então, vem e coloco 1 aqui, tá? E assim por diante, eu venho olhando a combinação aí, ó, tá? Ah, o A está em 1 e o B está em 0. Ah, o A está em 1 e o B está em 0, tá aqui. Ah, agora o C e o D está em 1, então vem aqui nessa coluna aqui, ó, coloco 1 lá, tá? Então depois que a gente encontrou todos os valores em 1 no caso, né? A gente vem e faz a combinaçãozinha aqui, ó. No caso a gente pode fazer combinação de 2 a 2, 4 a 4, 8 a 8, tá? Sempre múltiplo aí. Aí o que acontece aqui, ó? Se eu cair nessa situação aqui, ó, então eu posso pegar aqui e posso pegar aqui, ó. E posso pegar aqui, ó, 4 em 4. Eu posso pegar o vizinho do lado mesmo, né? Não tem problema. Tá vendo, ó? Posso pegar aqui e aqui, ó. Então eu faço uma combinação aqui para encontrar e outra combinação aqui para encontrar. E daí no final eu faço uma combinação entre linhas e colunas aqui, ó, que dá uma expressão bem simplificada, né? Que é o que foi o que deu aqui, ó, tá? Aí lá, aqui eu já fiz por max termo, porque foi bem mais simples. Em vez de eu jogar todo mundo aqui no mapinha de Carnot, aqui já deu por max termo. Por quê? Porque aqui, ó, tudo 1 aqui, ó. Minha saída tava tudo em 1. Então foi mais fácil eu encontrar aqui, ó, utilizando max termo, porque eu só tinha uma saída que tava em 0, né? Então aqui eu fui lá pelo max termo lá para encontrar a saída, ó. A saída não, a expressão, tá? Então foi bem mais simples lá, tá? Se eu quisesse fazer aqui por max termo daí, pessoal, estão vendo que tem uma diferencinha aqui, né, ó, que está acompanhando como se fosse min termo, tá? Então se eu fosse fazer por max termo, eu ia olhar tudo aqui, ó, tá tudo em 0 aqui, ó. Então tá todo mundo em 0, eu venho aqui, ó, na saída que tá em 0, eu venho e coloco um 0 aqui, ó, tá? Coloquei um 0 aqui, ó, tá? Só que daí, ó, se eu fosse analisar aqui, ó, no min termo,
eu teria que barrar todo mundo, né? Aí no max termo eu não barro quem está em zero, tá? Eu não barro quem está em zero, beleza? Então eu mantenho lá o quem está em zero, eu não faço a troca de estado. Só que daí em vez aqui dentro aqui ter produtos, no caso, que são as multiplicações, a gente teria as somas aqui dentro dos parênteses e aqui fora do parênteses aqui, que no caso aqui em termos é a soma, aqui seria o produto, tá? Que é a multiplicação, tá? Então a diferença do min termos lá e do max termos é essa, tá, galera? Beleza, pessoal. Mas é isso daí. Hoje a gente vai ter a, a aula para tirar dúvida também. Então, se qualquer coisa vocês tiverem dúvida ainda, né, a gente vai conversando na aula, tá? Beleza, pessoal? Falou, até mais.